Oi, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Então vamos lá, mais uma videoaula. Olha só, gente, essa aula, ela realmente vai ser para todas as turmas mesmo. Por quê? Porque nós estamos vendo, gente, assim, uma grande manifestação no Brasil e eu acho que todo mundo tem que entender o que são esses conceitos que estão rolando por aí. Então, tipo, hoje a gente vai tentar entender o que significa fascismo como um todo, ok? Também da mesma maneira como o vídeo do Black Lives Matter é para todo mundo, né? Talvez eu volte no assunto, mas agora a gente vai fazer também um sobre fascismo. Para o terceiro ano, para quem é de terceiro ano, gente, esse já é um assunto que eu já ia falar mais adiante, mas vou só ter que adiantar um pouco, mas está quase na nossa matéria mesmo, então não tem problema. Para as demais, né, sociologia e religião, é para a gente entender o que está rolando no mundo agora, principalmente no nosso país, e por que são essas manifestações que estão acontecendo. Então primeiro a gente tem que entender sobre a questão do fascismo, tá? Vamos contextualizar. O fascismo, gente, assim, ele é justamente o que, tá? Ele é uma ideia que vai surgir depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Revolução Russa, ok? Então, em alguns países europeus, tá? Alemanha, na Itália, vai começar a trabalhar essas ideias, ok? Nasce lá, mas não quer dizer que tenha ficado só lá. Outros países também começaram a usar essa ideia, começaram a trabalhar essas ideias por aí, mas começaram a instaurar também governos com ideologias fascistas. Nós vamos aos poucos, tá? Em linhas gerais, o fascismo, ele é quando o interesse do Estado ele está acima do interesse do cidadão, tá? Ou melhor, da individualidade do cidadão. O Estado sempre vai estar acima de ti, não importa o que tu queira, não importa o que... Mas, não, o interesse do Estado está acima de ti. Ah, como assim, professor? Por exemplo, assim, se for considerado para o bem do Estado, e aí quando eu falo Estado, eu tô falando país, né, significa que se ele tiver que passar por cima da tua liberdade pessoal, ele vai fazer isso, tá? Basicamente, tu como indivíduo já não interessa mais, não importa. O que a gente vai ter agora é o interesse da nação em cima, mas manter o status quo de uma nação em cima do cidadão. Tá, mas ainda tá confuso? Vamos lá, eu vou dar uma contextualizada. Como é que surgiu então? Tá? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tá? Que ela literalmente deixou as economias europeias e mundiais como um todo em frangalhos completamente. Para ajudar nisso, ainda teve a crise de 1929. Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York, vou fazer depois um vídeo só para isso, né? Mas ela quebrou e com isso levou a economia de inúmeros países pelo mundo, inclusive a economia de café no Brasil. Vou falar mais também vai ter vídeo sobre isso. Então, gente, assim, o que está acontecendo então nessa história, gente? Assim, o capitalismo ele provou para as pessoas nesse momento que ele não era totalmente seguro como as pessoas acreditavam. As pessoas acreditavam que o capitalismo era um sistema totalmente estável, sem nenhum grande problema, tudo mais, né? Muito uma visão elitista, né? Porque afinal de contas, aquela pessoa que está com dinheiro não vê a galera que está sem dinheiro, né? Então, para essa pessoa aqui, ela achou realmente que estava tudo muito bem, obrigado, né? E vem a Primeira Guerra Mundial. E aí, várias fábricas, economias e indústrias são destruídas no conflito. E aí determina a guerra, como é que tu ergue tudo? Daí vai se afundar numa grande crise. Depois nós temos essa crise de 29 que eu falei, que aí levou negócios pelo mundo inteiro. Acabou mais, né? Outra grande crise. Isso prova então pra galera que o sistema capitalista tinha falhas que até então não se tinha visto. Então as pessoas, principalmente as pessoas mais da elite, tá? Que são geralmente quem apoia esse tipo de governo, né? Eles ficam assustados com o que está acontecendo. Assustados porque tem medo de que coisas piores podem acontecer, porque afinal de contas eles podem perder mais dinheiro. Beleza. E nisso depois vem a Revolução Russa. A Revolução Russa que vai estabelecer um outro sistema econômico diferente do capitalismo. Que aí vem o sistema socialista.
tá? Aí o terceiro ano já pegou, mas depois não mais, tá? Vai ter depois só pra isso. Beleza. Então, gente, assim, ó, mais um motivo para as pessoas ficarem assustadas no mundo. Tem um sistema novo de governo, da qual termina com as classes sociais, ou pelo menos ele se propôs a isso inicialmente, pelo menos, né? E o que a gente estava vivendo estava dando problemas. Então, o que acontece? As pessoas, principalmente as elites, elas vão querer, basicamente, um sistema de governo da qual elas se sintam muito mais seguras. Nem que para isso eles tenham que ser mais duro com a sua população. E eis que surgem algumas figuras desse momento, né, que vão trabalhar essa ideia, tá? Então o que acontece? Na Alemanha nazista surge um cara com esses dizeres muito sedutores. Uma das características do fascismo, né, gente? Assim, ó, que a gente sempre tem que ver, mais, gente. Assim, ó, o líder carismático. Sempre vai ter um líder da qual ele consegue trazer muita gente para o lado dele. Ele consegue ser carismático para o seu público. Então muitas pessoas concordam com ele, acham ele maravilhoso, não sei o que, isso aqui, isso aqui. E começam a tudo mais. E tem um detalhe, tem uma característica que ele sempre vai colocar, gente. Assim, ó, ele não deixa claro exatamente o que ele vai fazer e ele só pede uma coisa, confiança total. Acreditem em mim. Acreditem em mim, deixe tudo na minha mão que eu vou resolver, vou trazer emprego e tudo mais e tal. Como as pessoas estão desesperadas, elas estão, a questão das crises econômicas, elas vão lá e votam, elegem, ou muitas vezes essas caras nem isso e tudo mais, né, apoiam a ascensão dele ao poder. Porque teve muitas vezes que essas pessoas não se elegeram, elas simplesmente foram lá e tomaram o poder, ponto final. Isso também aconteceu bastante. Nisso, então, gente, o que acontece, gente? Assim, ó, então nós temos duas características aí. Culto ao grande líder, tudo mais, sabe? Então, tudo mais, quer dizer. Crise econômica. Toda vez que há uma grande crise econômica no mundo, esses regimes aparecem. E eles aparecem como uma espécie de recurso ou uma outra via que as pessoas mais. Então, a galera que está justamente mais assustada com tudo que está acontecendo, tudo mais, né? Elas passam a apoiar esse tipo de governo. E apoiando esse tipo de governo, elas apoiam as suas atitudes e tudo mais, né? Porque dialoga. E também tem muito daquela coisa, gente. Assim, ó, esse também é um governo que ele precisa eleger um inimigo, tá? Pra justificar o que ele está fazendo. Então, daquela coisa, gente. Assim, ó, muitos desses elementos, eles acabam botando a culpa em determinados grupos para dizer, ó, as coisas estão indo mal, é por causa do fulano aqui. Ou do Beltrano aqui. Porque quem está numa crise nunca acha que a culpa pode ser sua. A culpa tem que ser sempre do outro, né? Não, eu tô fazendo tudo direitinho. Se eu tô fazendo tudo direitinho, por que as coisas estão mal? Será que a culpa deve ser do Beltrano, que ele é diferente de mim de alguma maneira? Então minorias também são um alvo desse tipo de governo. Porque eles literalmente acham que... Literalmente, gente, esse tipo de governo acaba argumentando contra isso, de que essas pessoas costumam ser os alvos, porque por elas serem diferentes em algum nível, deve ser por causa delas e tudo mais, eles não estão fazendo tudo que todo mais. Então esses governos são muito característicos de perseguir minorias políticas, minorias religiosas, minorias raciais, minorias sexuais e por aí vai. Então não gostam de LGBTs, não gostam de pessoas negras, não gostam de movimentos feministas, não gostam de qualquer pessoa que esteja requerendo, né, direitos ou se manifestando de alguma maneira. Então são regimes que dialogam muito com a questão racial. Também são regimes que gostam muito do partido único, não gostam muito de ter concorrência. Então, em muitos lugares que eles foram aplicados, sempre teve elementos da questão do partido único, né? De ter só um único partido e criminalizar todos os demais. E aí, então, gente, está instaurado um regime fascista, tá? Ele persegue quem discorda dele, não gosta de liberdade, suas liberdades começam a ser podadas, e as pessoas começam, então, a olhar para os outros com desconfiança, né? E denunciar até pessoas que possam estar traindo, né, a pátria de alguma maneira.
Então tem elementos como o nacionalismo, tudo mais, né? Tem o grande líder, tem o partido único, tem a grande crise e tem a intolerância e a falta de liberdade, inclusive de liberdade de expressão. Ok. E então agora, gente, quando vocês olharem as pessoas usando símbolos antifascistas ou antifascistas, não sei o que, você tem que entender que essa pessoa está se opondo a esse tipo de governo. Ah, só, mas o que isso tem a ver com a nossa realidade, Cristal? Começa a pensar nas coisas que o governo atual está fazendo, começa a comparar com alguns elementos, começa a comparar com a tua realidade, coisas que tu tem visto nos últimos tempos, tá? Acho que seria bom a gente dar uma pensada nisso. Então, se você pôs o selinho de antifascista no seu Facebook, no seu Instagram e tudo mais, né? Você sabe contra o que você está se opondo? É contra esse tipo de governo. Esse tipo de governo já foi os nazistas, foram fascistas na Itália e por aí vai. E eles estão aí de novo no mundo. Quem diria, né? Então, gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês deixam aqui nos comentários. Então, gente, muito simples como sempre, gente. Assim, ó, para validar, então, que vocês viram o vídeo, gente, assim, ó, deixa o nome e turma, e agora também o colégio, que vocês estão falando que vocês viram esse vídeo. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá bom? Tchau.